Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais Tipo de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar nossos vídeos. E hoje a gente vai tirar algumas dúvidas para vocês que perguntaram, que assistiram o vídeo da Baí, tá? Que eu publiquei no domingo, que é aquela plataforma de venda de coisas lá do Japão, tá? Tirar algumas dúvidas que ficaram, que as pessoas fizeram perguntas através dos comentários lá do vídeo, entraram em contato via PV do Instagram, com bastante dúvidas, porque desconhecem a plataforma. Eu também não conhecia a plataforma e tem bastante coisa que a gente precisa fazer reflexão. E nessa semana ainda eu vou fazer um vídeo de uma reflexão em geral sobre as importações em geral, o cenário das importações, o que está valendo a pena, se está valendo a pena ou não, tá? Mas hoje a gente vai falar especificamente, tirar algumas dúvidas sobre a Baí, tá? Antes disso, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir e compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também podem tentar ajudar vocês. Querendo entrar no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. Se você puder, seja membro do canal. O valor é bem pequenininho e ajuda muito a gente nessa geração diária de conteúdo sobre pesca. Todo dia às 18 horas tem vídeo novo no canal. Para ser membro é só clicar aí no botão Seja Membro. E camisetas Shibu de Fishing Wear, camisetas do lifestyle da pesca para o seu dia a dia, no primeiro link da descrição do vídeo, tá? Camisetas com muita qualidade, a gente é parceiro do grupo Reserva, tá? Então você tem uma camisetas com muita qualidade de tecido, acabamento. A gente fez mais de 80 estampas diferentes para vocês, nos mais variados estilos, então tem para todos os gostos, tá? Uma logística muito legal e um produto muito bom, tá? Então você que vai avaliar o custo de uma camiseta, o preço de uma camiseta, avalie também a qualidade que vai ser entregue, tá bom? Com certeza uma das melhores opções para você vestir o lifestyle da pesca no seu dia a dia casual, camisetas Shibu de Fishing Wear. Dê uma olhada lá. Uma ótima opção de presente para você, o seu pescador e pescadoras favoritos. Então vamos lá, a Baí. A primeira coisa, a gente tem que entender algumas coisas, tá? Que para o brasileiro às vezes é difícil de conceber comportamentos que a gente vê ao redor do mundo. E o que eu falar sobre a Baí, provavelmente a gente vai estar falando também sobre, por exemplo, o eBay Japão, tá? Sim, é possível você comprar no eBay Japão também, assim como o da Baí, tá? Só que você, às vezes, você vai ter algumas opções, né, de o vendedor optar por não vender para o Brasil, tá? Isso a gente já acabou abordando indiretamente em outros vídeos sobre alguns vendedores da China que se negaram ou se negam a vender para o Brasil por conta dos problemas que os brasileiros acabam tentando dar o jeitinho, acabam devolvendo o produto quando pega imposto, e tudo isso já está pactuado, tá? Então, para não ter problema, eles já falam assim, já não vendo para o Brasil. Esse é um dos problemas. Aí a gente tem que falar também sobre a questão de produtos proibidos e também dos impostos, tá? Além de, é lógico, pessoal, entendam que a Baí é uma plataforma de intermediação de outras plataformas. Então ela cobra sim uma taxa para isso. Então você vai ver, mas eu vi o mesmo produto lá no Yahoo Japão, ou no Mercari, ou no Yahoo Auctions, ou no Amazon Japão, com um preço mais barato. No final, mais barato. O preço, na verdade, é o mesmo que vai ser listado lá na Baí. Só que na hora de você fechar o carrinho da Baí, você vai ter a comissão deles para fazer essa intermediação de venda internacional, tá? Então eles vão cobrar uma taxinha sobre isso e é o serviço deles, é da onde eles tiram
o ganho deles. Outra coisa são a questão dos produtos proibidos, tá? Então, se você entrar lá no Japan Post, tá? Coloque aí no seu... Começou a chover, mas eu acho que esse microfone aqui não vai pegar o barulho da chuva. No Japan Post, que é o site do correio japonês, inclusive tem página em português e em inglês, tá? As regras dos itens proibidos, tá? Então, assim, nada que tem bateria pode ser enviado, nada que é aerosol pode ser enviado, nada que tenha perfumes não podem ser enviados. Tem várias restrições lá, eu não vou lembrar todas de cabeça, e nem tenho essa pretensão de lembrar de todas de cabeça. Então o que eu recomendo é que vocês consultem lá o site da Japan Post, tá? Sobre as proibições do correio japonês. E em paralelo, vocês também consultem aqui no Brasil, e isso é um pouco mais difícil se tem algum item proibido de entrar, né? Ou como entrar com tal produto. Por exemplo, medicamento. Medicamento você vai ter que ter a bula. Esse medicamento vai chegar aqui no Brasil, vai ir para a Anvisa vai te pedir uma complementação de documento, que vai ser a bula traduzida e a prescrição médica para liberação. Então, assim, hoje veio uma pergunta, né? Chibu, consigo trazer a Neron, né, que é um remédio, ótimo remédio para enjoos de pesca no mar, ou para quem tem enjoo de carro, de viagem de avião, de ônibus, etc., né? Que são os travel sickness, que eles chamam. É o melhor remédio do mundo, na minha opinião, tá? Para enjoo, para quem enjoa no mar, em viagens, etc. Porém, não há similar no Brasil. Não há, pelo menos quando um amigo tentou mandar para mim, não havia bula traduzida, e não tinha médico, por não ter bula traduzida, não tinha médico que fazia prescrição aqui no Brasil, que assumiria essa prescrição no Brasil. Então a gente acabou perdendo lá 2 caixinhas de Aneron. Isso já faz um bom tempo, tá? Não sei se hoje você já teria uma versão de bula traduzida que o pessoal possa usar, enfim. Então, assim, medicamentos também tem essa questão de pegar Anvisa e tudo mais. Alguns acessórios para airsoft e tal também tem que tomar cuidado, que pode pegar exército, tá? Então, assim, tem que ver a legislação. Mas vamos à prática, e o que mais pega, que é imposto e o tal do valor aduaneiro, tá, pessoal? Isso aí precisa entender um pouco mais para entender a quanto vai chegar aqui. Então você vai fazer compra lá no Japão. Lá no Japão não tem essa, tá? De você falar pro vendedor, eles são muito certinhos, tá? A gente chama lá que é muito madime, mas é a retidão e a correção de não se comprometer e não fazer nada errado, tá? Então eles provavelmente, mesmo se você for pelo Bahia, eles não vão fazer isso com certeza de declarar abaixo. De repente você fazer pelo um eBay da vida e conseguir convencer o japonês, que é difícil, tá? De ele fazer uma coisa errada, de declarar abaixo, aí você ainda corre o risco de, na hora que chegar aqui, ele ser devolvido por fraude de subfaturamento ou responder por isso, tá? Como a gente já mostrou em alguns vídeos. Então, o que acontece? Vamos contar que a gente vai fazer tudo certo, como eu fiz. Então, você vai pagar frete. Eu não comprei pela Bahia, tá? Eu tenho minha irmã que mora lá no Japão, então eu compro as coisas e compro as coisas nos sites do Japão, mando entregar na casa da minha irmã e ela manda para mim. E ela não faz isso como serviço para ninguém, só para mim, então não adianta pedir, né, que não vai adiantar,
né? Se você tiver um conhecido no Japão e ele de repente topar fazer, beleza, tá? É um bom caminho e eu vou só explicar para vocês as questões de custo. Normalmente, você pode fazer a declaração, assim como eu fiz para não ter problema, de 100% dos valores. Se você quiser assumir o risco de declarar outros valores, assuma o risco. Os riscos são com a receita aqui no Brasil, tá? Esses vão ser os riscos. De bater aqui, de repente passar, ou bater aqui e eles falarem, olha, tá não condizente com os valores, estou devolvendo por indícios de subfaturamento, ou, né, ou eles vão pedir para você o tal do RCV, que é real comprovação de valor, e aí você não vai ter, e aí você vai se complicar, tá? Então tomem cuidado. Então eu declarei 100%. E quando a gente declara 100%, quando a gente faz tudo certinho, sai caro. Porque a gente tem assim, imposto, o valor do produto, mais o valor do frete, tá? Que vão dar o tal do valor aduaneiro. Tá? Então, sobre o valor do produto, mais o valor do frete vai ser o valor aduaneiro, que sobre ele vai incidir o imposto de importação, que é de 60% ou de 20%. Se for de 20%, nos casos abaixo de $50, ele incide em 20%. Nos casos acima de $50, você incide 60%, mas você tem um desconto proporcional da primeira parte de 50%. Se vocês quiserem, deixem nos comentários, eu explico isso um pouco melhor para vocês, mais a fundo, tá? Que na verdade o pessoal fala tem um desconto de $20, mas na verdade aqui sobre a primeira parte dos $50 você está pagando um imposto referente, né, à primeira faixa de isenção, não, a primeira faixa de imposto, que é de 20%. Aí sobre esse total de valor aduaneiro vezes imposto de importação, você tem o cálculo de ICMS, que em alguns estados subiu, que em outros estados não subiu. A gente teve uma regressão aí da regra, todo mundo ia para 20%, alguns se mantiveram em 17%, outros estados foram para 20%. Então você vai ter que esperar esse produto chegar aqui no Brasil, vai passar pela Receita Federal, porque ele obrigatoriamente vai ser linha vermelha, tá? Você não está comprando por um site que tem a remessa conforme, ou se for via portador, você realmente não recolheu os impostos antecipadamente, então ele vai ser auditado pela Receita. Vai ser gerada uma DIT e uma DIS, né? Ou seja, um descritivo de impostos e uma guia de arrecadação, para você pagar os impostos. E esses impostos, pessoal, eles vão chegar aqui no Brasil a 100%, 113%, dependendo do caso, ou 80%, 83%, dependendo do caso. Só que não se esqueça que você paga imposto sobre frete, tá? Paga sobre o frete também. Lembra que o valor aduaneiro é o valor produto mais frete? Então, na prática, pessoal, os produtos chegam caros, sim. Muitos produtos chegam mais caros do que o mercado. Por exemplo, de custo, uma Red Pepper, essa que eu trouxe, né? Ela vai sair quase R$200, sendo que na loja você tem ela a R$170, R$180, tá? Então falou, poxa, além de toda essa burocracia, todo esse trâmite, vai sair mais caro? Vai. Infelizmente, pela carga tributária, pela falta da isenção dos $50 e tudo mais, vai chegar caro, sim. Então, o que compensa? O que compensa são as coisas exclusivas ou as coisas que você comprou muito barato lá, né? As coisas que não tem aqui no Brasil. Então, por exemplo, a linha Pitbull Mais. Você não tem aqui no Brasil. Não tem. Quem tem, trouxe de fora.
A Pitbull 8 normal você até acha um pouco, mas como não foi uma linha que pegou no Brasil, é uma excelente linha, mas é uma linha que não pegou no Brasil. Mesmo assim ela é cara aqui. Pitbull mais eu não achei aqui no Brasil. Inclusive tô trazendo, gostei muito da linha, tô trazendo para uso, tá? Só que ela chega num valor exorbitante para nós, né? O que inicialmente lá seriam 15, 18 dólares, que já não é um valor barato na conversão para o real, com o frete, com os impostos, ele vem para quase 230, 250 reais. Eu comprei um líder, aquele Saltiga Tunagit, ele chega a mais de 230 reais. Né? Então são assim preços que, se você for comparar, pô, eu compro um Vexter a não sei quanto, eu compro de repente um Shimano Ocea a quase esse preço, ou compro um Absorber quase esse preço, ou pago mais barato. Então é a questão de gosto, produtos exclusivos, produtos que você acredita e produtos que vocês não acham aqui no mercado, né? Então essa é a saída da Bahia. Tava conversando com o Rubens esses dias, um amigo nosso, que comprou uma Red Pepper no eBay Estados Unidos, pagou todos os impostos e tá repassando ela com prejuízo. Ele tá vendendo com uma cor muito legal a R$200, por exemplo, que é o preço que ele tá pedindo, mas se ele fizer o custo que ele pagou do produto, mais o frete, mais a importação, saiu para ele a R$240. Porque ele trouxe pouca coisa no mesmo frete, né? Então acaba o frete sendo proporcionalmente mais caro e dá esses negócios. Então sim, pessoal, é interessante você ter uma opção de comprar lá fora? Mas vale a pena? Cada um vai ter que ver a sua necessidade, porque não adianta você olhar o preço lá. Você tem que ver o preço colocado aqui, né? Faço um outro exemplo. Hoje é um dia de um podcast um pouco mais longo, mas, por exemplo, uma caixa Meiro Versys daquela 7070, que ela tem 2 andares, da maior, custa lá cerca de 35 a 40 dólares. Vou até pegar a calculadora aqui. Vamos pegar aqui 40 dólares. 40 dólares, ok? Vezes 5,7, que mais ou menos que tá o dólar hoje. Ficaria em R$228, né? Poxa, 228, aqui o pessoal vende a 1.600, 1.700, 1.200 quando tá barato. Uma dessa, e mesmo assim é difícil de trazer, difícil de chegar, né? Só que daí é um trambolhão, né? Uma caixa grande que você não vai pagar só pelo peso, você vai pagar pela cubagem, o peso cúbico disso daí. Tem um negócio que precisa entender, né? Você vai mandar um negócio desse tamanhão assim, que ocupa muito espaço, ele não vai ser cobrado só pelo peso, ele vai ser calculado um peso cúbico, que eles chamam, que, ou seja, o espaço que ele toma para você trazer. Aí só de frete, você vai pagar uma nota, mais os impostos, mais tudo, ela vai chegar aqui a quase o valor de venda, né? Então, assim, a não ser que você tenha um portador para trazer, alguém que está vindo para trazer, e geralmente essas pessoas que estão vindo vão trazer coisas para elas mesmas, né? E aí você fala assim, puta, cara regulado, né? Cara chato, pô, não custa trazer um negócio para mim. Meu, o cara tá viajando para lá, ele vai trazer coisa para ele, né? Normalmente. Se alguém que faz muita viagem vai e volta, de repente até traz alguma coisinha, mas vai trazer uma caixa gigantesca, né? Então, tudo isso precisa ser entendido e compreendido, né? Mas voltando,
Aí então você não pode olhar só o preço de lá. Uma Red Pepper lá custa 12, 15 dólares. Uma linha top lá, top, uma Pitbull mais, custa 18 dólares. Né? Você tem linhas mais caras, por exemplo, a Shinji lá custa 100 dólares também, ela é cara. Né? 100 dólares dá 500 reais aqui, com imposto, com tudo, vai chegar a quanto? 1.100 reais um frete, 1.400 reais um rolo de linha. Então tem coisas que são inviáveis, mas tem coisas que são exclusivas e que, pô, eu fiz o cálculo, para mim vale a pena. Se para você vale a pena, beleza. Agora fala, pô, é absurdo reclamar do imposto, reclamar da forma de cobrança de imposto. Eu também acho absurdo. Absurdo o que a gente paga. A gente não tem fornecedor brasileiro, fabricante brasileiro. Fornecedor até tem, né? A gente não tem fabricante brasileiro e com a confiabilidade, a qualidade e o diferencial que esses produtos têm. E aí você cria essa tal de barreira alfandegária para que você desenvolva uma indústria local. Só que a realidade nova não é essa, né? Você tem a especialização e outra coisa, você tem a exclusividade de algumas marcas, a expertise de algumas marcas, né? Então tudo isso não tem como você desenvolver, né? Então, enfim, desculpa o desabafo, sabe? O meio tom de desabafo desse vídeo, mas a gente não. A lei acaba favorecendo, na verdade, os grandes importadores, que eles têm alíquotas diferentes, muitas vezes débitos de impostos e de outras coisas absurdamente grandes, porque às vezes não pagam o que tem que ser pago e fica inadimplente e aí entra com recurso, tem um jurídico muito bom e tal, e vai assim vai. As alíquotas para grandes importações são menores, né, do que os nossos 60%. E, pô, pessoal, é isso, sabe? E aí você tem o custo tal do custo Brasil elevando cada vez mais. Você tem os impostos em cascata. Então, vejam bem, pessoal. Você tem os impostos em cascata, você tem uma cadeia de fornecimento em cascata. Então, você tem lá o grande importador, do grande importador, muitas vezes para um distribuidor. Às vezes o grande importador é o distribuidor também, enfim. Aí você tem a margem de lucro desses todos, daí você tem o varejista, e o varejista tem sua margem de lucro e sua carga tributária também, né? Então, o custo final para a gente é muito alto. E o que a gente conseguia trazer dentro da isenção, que nos dava vantagem, acabou parcialmente com os 20% de imposto até 50 dólares. E basicamente acima dos 50 dólares, só se for de muito, muito gosto para isso. Beleza? Bom, é isso aí, pessoal. Depois eu vou fazer um outro vídeo, não sei se ainda essa semana ou a semana que vem, sobre a questão se está valendo importar, tanto pelas plataformas tradicionais, como pelos sites internacionais, os de remessa conforme, os fora da remessa conforme, na verdade até tem, né? Por exemplo, Bahia é fora do remessa conforme, mas não tem aquele jeitinho que o chinês estava fazendo lá no AliExpress, né? Então é isso aí, beleza? Espero ter ajudado, um abraço, até a próxima.